Alô, amigos, bem-vindos de volta. Essa aula 3 do primeiro módulo de exercícios de gestão da segurança da informação com foco na CESP, Banca CESP. Nós paramos no exercício 7, na aula 2, e agora vamos passar para o exercício 8. Lembrando que a aula 1 só foi a apresentação do curso, não teve exercício, por isso que a gente está agora aqui no exercício 8. Vamos fazer aqui do 8 ao 13 nessa aula, perfeito? Então vou começar aqui com a questão de 2012 da CESP, que diz o seguinte: os requisitos propostos pela norma ISO 27001 são especificados apenas para planejar e desenhar um sistema de gestão da segurança da informação em forma de projeto, pois sua implementação fica a cargo de outras normas mais específicas da série 27000. Certo ou errado? Questão está erradíssima, meu povo. Tá realmente totalmente fora da característica da norma ISO 27001. A norma ISO 27001 não propõe requisitos apenas para planejar e desenhar um SGSI. Ela propõe requisitos para fazer todo o PDCA, certo? O Plan, Do, Check e Act, para o sistema de gestão da segurança da informação. Estabelecer um SGSI, implementar um SGSI, monitorar e avaliar e fazer ajustes também no SGSI. Então, a questão está erradíssima. A questão estava aqui, para quem está dominando o assunto da 27001, é considerada uma questão de nível fácil. Então, para complementar aqui essa explicação, eu sempre trago aqui os resumos que eu apresentei para vocês na aula 1. E nesse resumo aqui da 27001, a resposta para essa questão é encontrada onde? Logo na introdução da norma, ISO 27001. Você não precisa nem conhecer todo o sistema de gestão da segurança da informação para ter respondido essa questão. Basta você conhecer um pouco da introdução da que se trata a norma para você ter certeza, meu amigo e minha amiga, que você ia responder corretamente essa questão. Certo? Olha lá. Em geral, na introdução da norma 27001, a gente está falando da 27001 aqui, só para não esquecer, a gente tem uma explanação sobre o que é que essa norma traz para a gente, qual é o objetivo da norma. E por essa explicação, por essa apresentação, a gente já tira conclusões que não pode marcar como correta aquela alternativa. Olha lá, a alternativa disse o que mesmo? Que a 27001 tinha requisitos especificados apenas para planejar e desenhar um sistema de gestão da segurança da informação. Como eu falei para vocês, está erradíssima essa alternativa, essa afirmação. Ok? E a gente tem lá na 0.1, geral. Esta norma foi preparada para prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação. A adoção de um SGSI deve ser uma decisão estratégica para uma organização. Certo? Então não precisa chover numa olhada aqui, não tem muito mais o que explicar. Realmente a norma aborda todo o PDCA de forma alinhada, de forma abrangente. Não está focada apenas em planejar e desenhar um SGSI. Jamais. Ok? Questão 9. De acordo com a BNT ISO 27005, é preciso identificar controles existentes e planejados em uma organização. Além disso, é necessário manter uma lista que descreva a sua implementação e seu status de utilização. Certo ou errado? A questão aí, pessoal, está certíssima, corretíssima. Isso aqui está na parte de análise de risco da norma 27005. Item 8.2, é só conferir seus resumos. Só conferir a norma, que estiver estudando todos os detalhes pela norma, está lá no índice 8, análise e avaliação de riscos, 8.2.1.4, identificação dos controles existentes. Certo? Simplesmente, a norma, ela
direciona quem está usando como base para que, no momento que for realizar a análise de risco, no momento que for submeter a identificação, toda a questão de percepção quantitativa e qualitativa dos riscos, que for conduzir depois os controles que devem ser aplicados para poder reduzir riscos, aceitar riscos, todos aqueles passos, pessoal, que a gente sabe que existe lá no tratamento de risco, na redução de riscos. Antes disso, antes de chegar a esses pontos, é sensato que sejam identificados os controles existentes. É por isso que existe esse item, identificação dos controles existentes. Nesse item dizendo o seguinte, para a gente conhecer um pouco. Como entrada, a documentação dos controles, planos de implementação do tratamento de risco. Como ação, convém que os controles existentes dos planejados sejam identificados. Você deve ter uma noção já do que você aplica de controle, do que é que está sobre algum controle, sendo esse controle com nível de eficácia baixo, média, alto, mas você tem que ter uma noção do que é que a sua organização já faz de controle para a gestão da segurança da informação, perfeito? Por isso que você precisa desta ação aqui, meu amigo, minha amiga. Diretriz para a implementação. Convém que a identificação dos controles existentes seja realizada para evitar custo e trabalho desnecessários. Obviamente, você vai evitar refazer a adoção de controles que já são executados. Por exemplo, na duplicação de controles. Saída, uma lista de todos os controles existentes e planejados, sua implementação e status de utilização. Ora, obviamente, você precisa dessa saída aqui para poder trabalhar nas próximas atividades, que vão ser avaliação dos riscos, no item 9, que já vai ser tratamento de risco, segurando a informação, descrição do processo de tratamento, redução de risco, atenção de risco. Para tudo isso, vai precisar ter essas saídas aqui dessa ação, que vai gerar entradas para lá. Em outras palavras, você vai usar essa lista de todos os controles existentes, planejados, e você vai precisar também nessa lista da sua implementação e status de utilização. Ora, não é porque eu tenho um controle já implementado que eu vou garantir que necessariamente ele está sendo utilizado como deveria. Eu posso ter simplesmente uma lista lá de pessoas que acessam determinada área da empresa, onde tem documentos sigilosos, e essa lista ela deve guardar o nome e a assinatura de quem entra e quem sai, para eu ter o controle ali sobre o sigilo da informação que está ali dentro, certo? Mas de repente essa lista não está sendo utilizada, ela foi colocada de lado, o pessoal está, como a gente diz no dia a dia, né, mangueando, está simplesmente acessando o departamento e deixando de usar aquele controle, aquela lista de controle. Ou seja, o status desse controle na organização ele está, no momento, sendo definido como ausente, como não utilizado corretamente. É um status que necessita de uma atenção maior. Então, você precisa ter esse status de utilização no momento de planejar as próximas atividades, para saber o que é que você precisa contemplar como novos controles e aqueles que você precisa simplesmente trazer eles para serem utilizados. Controles não utilizados precisam de algum tipo de ação também. Ok? Questão 10 agora, de múltipla escolha. De 2012, PJ, analista judiciário. Assinar a opção correta acerca da análise de risco de segurança da informação, de acordo com a ISO 27005. A alternativa A diz o seguinte: as vulnerabilidades identificadas para a gestão de riscos são aquelas oriundas de ameaça de origem humana. Alternativa B: o ativo que tem maior risco de extremidade é também aquele que tem maior nível de risco. Alternativa C: as ameaças que podem afetar mais de um ativo são identificadas durante a fase de avaliação de riscos. Alternativa D: a identificação dos ativos decorre durante a análise de riscos e está sujeita ao escopo previamente estabelecido. Alternativa E: na estimativa qualitativa de riscos, são utilizadas escalas numéricas para medir a probabilidade de incidentes de segurança. Ok. Resposta: letra D de dado. A identificação dos ativos ocorre durante a análise de riscos e está sujeita ao escopo previamente estabelecido. Ok? Tudo isso que está escrito aqui na alternativa está correto, certo? Agora, essa é uma questão que eu considero uma questão boa, questão bem legal, porque para você
acertar ela, para você ter convicção de que escolheu a alternativa correta, você deveria conhecer o escopo de todas as outras alternativas. E essas outras alternativas fazem a menção a diversas partes lá da norma 27.005. São várias coisas que a gente precisa conhecer, várias ações. Então, ela exige de você um conhecimento abrangente. Eu considero uma questão de nível médio a alta de dificuldade, essa questão. Perfeito? Você pode até acertar ela com facilidade, sem conhecer toda a norma, mas, digamos assim, por sorte. Se você, por exemplo, tiver convicção da alternativa D aqui, porque estudou por algum motivo ela, mas não estudou as outras, pode ser que você acerte, você vai lá colocar. Mas o ideal é que você conheça um pouco de tudo sobre os conceitos que estão sendo abordados também nas outras alternativas. Então, vou mostrar aqui nos comentários uma percepção de cada uma dessas alternativas, para a gente ver também por que as outras estão falsas. Não vamos justificar só porque a D está verdadeira, vamos justificar também porque todas as alternativas demais estão incorretas. Combinado? Olha lá, a alternativa A dizia o quê? Dizia: as vulnerabilidades identificadas para a gestão de riscos são aquelas oriundas de ameaças de origem humana. É errado. Esta definição de vulnerabilidade não tem nada a ver, não são apenas aspectos humanos que são considerados vulnerabilidade dentro da análise de riscos. Lembrando lá que vulnerabilidade, você que veio estudando a gestão da segurança da informação, veio fazendo aula aqui com a gente no Provas de TI, você está bem integrado aí com o conceito de vulnerabilidade, que é a fragilidade que expõe a informação e pode ser explorada por qualquer tipo de ameaça, certo? Então, se você tem algum ativo para qual o controle sobre ele é ineficaz ou simplesmente não existe um controle para proteger a informação, você detecta neste cenário uma vulnerabilidade, porque é uma fragilidade. Você tem que cuidar disso aí. Perfeito? Mas não tem nada a ver com oriunda de ameaça de origem humana, no sentido de que ela não se restringe à ameaça de origem humana. Você tem diversos tipos de aspectos que causam fragilidade, para quais você não está mantendo controles e que são vulnerabilidades. Então, elas não se limitam a aspectos para quais ameaças humanas possam explorar. Perfeito? Então, está bem falso mesmo. Está totalmente fora do conceito. E a alternativa B dizia o seguinte: o ativo que tem maior risco de disponibilidade é também aquele que tem o maior nível de risco. Está errado. Se você estuda lá a parte de avaliação de risco, você entende bem que essa alternativa está incorreta, porque você entendeu na análise de riscos, que está lá na 8.2 da norma 27.005, como é que é feito essa análise de riscos. Você entende que é através de combinação de ameaças e vulnerabilidade. E através dela você tem saídas dos níveis de risco que você está correndo. E não tem nada a ver com o nível de disponibilidade ou não. Certo? Eu trouxe aqui uma maneira mais prática de fundamentar essa questão, mostrar que ela está errada. Em vez de eu recorrer lá a 8.2 da norma, fazer toda a análise de risco com vocês, e a 8.3, avaliação de riscos, eu trouxe aqui a 3.2. O que é 3.2? O 3 da norma, no índice, são os termos e definições. Aí nos termos e definições está a definição de risco de segunda informação, que já mata essa questão para a gente. Só daqui a gente já mostra, já prova por A mais B que ela está errada. Olha lá. A possibilidade de uma determinada ameaça explorar vulnerabilidades de um ativo ou de um conjunto de ativos, desta maneira prejudicando a organização. Nota: é medido em função da combinação de probabilidade de um evento com sua consequência. Então é isso que é risco, pessoal. Essa história de que de risco de disponibilidade é mais grave do que outros, está por fora, não tem nada a ver. Isso aqui foi uma fantasia, uma invenção de quem criou essa questão. Só para confundir a gente mesmo, ok? Está falsíssimo. E a questão C dizia o seguinte: as ameaças que podem afetar mais de um ativo são identificadas durante a fase de avaliação de risco. Está errado também. Por que está errado?
porque está no 8.2, análise de riscos, certo? Cuidado aí, você está confundindo análise de riscos com avaliação de riscos. Dá uma revisada na norma, dá uma revisada de diferença de um para o outro, certo? Dá uma olhada lá no 8, análise e avaliação de riscos como um todo. Aí você vai ver 8.2 com análise de risco, 8.3 com avaliação de risco. E na análise de risco está na 8.2, tem a identificação de riscos, certo? Identificação de riscos tem a identificação das ameaças, que é justamente o que a questão está falando aqui, as ameaças. Ok? E diz o seguinte, eu trouxe aqui para a gente a ação. Claro que se você quiser revisar ele como um todo vai ser legal também, se você está achando que tem necessidade de voltar a ver o que é que diz esse item da norma, né? A identificação das ameaças. Eu trouxe só a ação para poder justificar porque a questão está errada. A ação diz o seguinte, convém que as ameaças e suas fontes sejam identificadas. Ponto final. Baseado nisso, eu sei que as ameaças que podem afetar mais um ativo são identificadas durante a fase de análise de riscos e não de avaliação de riscos. Era por isso que a questão estava errada. Ok? Então vamos adiante. Letra D de dado. A identificação dos ativos ocorre durante a análise de riscos e está sujeita ao escopo previamente estabelecido. Corretíssimo. Olha lá. Está afirmando que a identificação ocorre durante a análise de risco, correto? Análise de riscos é onde mesmo, Fernando? É na 8.2. Análise de riscos, está aqui para a gente. E na identificação dos riscos, tem justamente o que a questão está propondo para a gente. A identificação dos ativos. Perfeito? Então, a identificação dos ativos diz o quê? Escopo e limites para análise e avaliação de riscos a ser executada. Lista de componentes com responsáveis, localidade, função, etc. Ação. Convém que os ativos dentro do escopo estabelecido sejam identificados. Então, pessoal, para a gente não ficar voando, se você começou a estudar há pouco tempo gestão de segurança da informação, posso também dar algumas dicas aqui para você ter uma ideia geral do que é que está acontecendo, não ficar só na teoria. Essa análise de riscos, a identificação de ativos, ela é essencial porque os ativos da segurança da informação, como a gente estuda lá nos conceitos básicos, eles são todos os componentes que podem afetar a segurança da informação. Qualquer componente que armazene informação, componente esteja relacionado também à guarda da informação. Então você precisa, meu amigo, minha amiga, dentro da sua organização, identificar, olha, quais são esses ativos. Identificar quais são os limites, o escopo dele. Para o momento que você for fazer a análise de riscos, complementar essa análise de riscos, fazer a avaliação de risco posteriormente, você vai precisar ter qual é o seu escopo. Eu vou trabalhar onde? Eu vou avaliar riscos em cima de quê? De quais documentos? De todos? Não, você vai identificar quais são os ativos antes de começar esse trabalho. Senão você fica perdido lá na frente, vai sair avaliando o risco para tudo e aí não vai terminar o trabalho nunca, certo? Então, esse é o objetivo aqui dessa diretriz para a gente trabalhar a análise de riscos e posteriormente a avaliação de risco completa. E a alternativa a letra E dizia que na estimativa qualitativa de riscos são utilizadas escalas numéricas para medir a probabilidade de incidentes de segurança. Estava errado também. Para você responder essa questão com convicção, basta você entender bem a diferença de estimativa qualitativa para estimativa quantitativa. Eu te garanto que é algo que você vai interpretar e compreender rapidamente e nunca mais vai esquecer. Então, se você não conhece ainda o conceito qualitativo e quantitativo, dá uma olhada rápida, que é algo bem fácil de absorver. Você vai matar, provavelmente, de repente, uma ou mais questões também em relação à gestão de riscos impróprios. Olha lá, metodologias para estimativa de riscos. Essas metodologias servem para guiar a gente, para a gente saber como é que a gente vai fazer a estimativa de quanto risco a gente está correndo. Os riscos são graves, a gente está realmente na beira do precipício. Como é que a gente está? Vamos fazer uma estimativa de riscos? Então, existem essas metodologias e a 27005 traz para a gente também
como diretrizes lá, como, né, traz para a gente mastigado como é que a gente pode usar metodologias para fazer essa estimativa. Então diz o seguinte, estimativa qualitativa. O que é que essa estimativa qualitativa diz? A estimativa qualitativa utiliza uma escala com atributos qualificadores. Ó, já começou totalmente diferente do que está escrito na questão. A questão está dizendo escala numéricas, por aqui a gente já tira, né? Mas vamos continuar. Que descrevem a magnitude das consequências potenciais. Por exemplo, pequena, média e grande. E a probabilidade dessas consequências ocorrerem. Aí diz mais para a gente, só complementando, uma vantagem da estimativa qualitativa é sua facilidade de compreensão por todas as pessoas envolvidas. Por outro lado, uma desvantagem é sua dependência à escolha subjetiva da escala. Como assim subjetiva? Ora, a análise qualitativa nada mais é do que a gente conhece como BIA, Business Impact Analysis. Certo? O que é isso, Fernando? Precisa decorar isso aqui para essa prova de questões de gestão da segurança da informação? Não vão provavelmente te perguntar sobre isso. No máximo, se questionar alguma coisa lá sobre gestão da continuidade, mas é muito difícil essa sigla aqui aparecer. Eu só estou mencionando ela para vocês entenderem melhor o conceito aqui de subjetividade e o conceito de análise qualitativa. Certo? O Business Impact Analysis nada mais é do que a técnica de você fazer análise de impacto no negócio, das consequências daquele risco. Por exemplo, eu tenho um risco de perder as informações de um sistema que guarda todos os dados dos colaboradores da empresa. Certo? Para facilitar o banco de horas, por exemplo, da empresa. Quais são os riscos que ocorrem com isso? Ora, eu corro riscos de repente, ter ações trabalhistas da empresas com funcionários que podem entrar com ações para recorrer sobre horas extras e eu não tenho o meu histórico de horas extras, então realmente não tenho como provar se deu aquela quantidade de horas extras ou não. A ação trabalhista que a empresa vai sofrer um tipo de impacto no negócio decorrente do risco. Certo? O risco de perder as informações de banco de horas. Então é assim que funciona. Essas são as análises de impacto na área de negócio. A gente pode ter diversos impactos financeiros, impactos, né, de perda de clientes, impactos de todas as naturezas distintas. E é por isso que é subjetiva, porque nós temos que analisar realmente de uma forma baseada em um senso comum, baseado na experiência da empresa também. Perfeito? Questão 11. Para que a implementação e operação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação sejam feitas em conformidade com a norma em questão, as organizações devem definir como será medida a eficácia dos controles ou grupos de controles selecionados. Assim, será possível comparar ou reproduzir os resultados da implementação desses controles. Está certo ou está errado? Lembrando que a gente está falando aqui da 27.001. Ok, pessoal. Essa questão aqui está correta. E para você responder essa questão, você precisava de quê? Você precisava conhecer bem o item 4 da norma ISO 27001, que é o item que fala do Sistema de Gestão da Segurança da Informação. É com certeza o item mais importante da norma ISO 27001, faz parte do que a gente chama do núcleo, do kernel da norma. Qual é o kernel da norma? Qual é o núcleo? Ora, a gente considera o 4, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, o 5, que é a responsabilidade da direção, o 6, auditorias internas do SGSI, e o 7, que é a análise crítica do SGSI pela direção. Além do 8 também, que é a melhoria do SGSI. Esses itens aí são justamente os quais mais são abordados em prova, em questões de concurso, para todas as bancas, certo? Então vamos ver onde é que está localizado essa afirmação dentro do item 4, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Perfeito? Ele está lá, pessoal, em implementação e operação do SGSI. Ok?
4.2.2, implementar e operar o SG-SI. A organização deve formular um plano de tratamento de risco que identifique a ação de gestão apropriada, recursos, responsabilidades e prioridades para a gestão dos riscos de segurança. E agora que vem a resposta, depois da alternativa A, do que a organização deve fazer, aí tem B, C. Você que está acompanhando aí com a norma, está vendo as outras alternativas. Aqui eu só estou mostrando o que é essencial para responder a questão. Aí vem a alternativa D, que diz o seguinte: definir como medir a eficácia dos controles ou grupos de controles selecionados e especificar como estas medidas devem ser usadas para avaliar a eficácia dos controles, de modo a produzir resultados comparáveis. Perfeito? Então estava certinha a questão, estava correta. O que está escrito aqui é praticamente uma cópia do que estava escrito lá na questão. Não tem erro. Você que já conhece bem essa item 4 do SG-SI, você que já está bem íntimo da norma, com certeza não errou essa questão. Questão 12. Com relação às normas 27.001 e 27.002, julguem o item a seguir. Nas referidas normas é prevista a implementação de controles contra códigos maliciosos, mas ainda não há previsão acerca de controle contra códigos móveis. Ok, pessoal. É errado, é erradíssimo. Você que está fazendo comigo aí as questões desde a aula 2, desse módulo de resolução de questões do SESP para a gestão da segurança, você não caiu numa questão dessa com certeza. Certo? A gente já fez uma questão que abordou esse item que está lá na seção 10 da 27.002, que é a seção de gestão de operação e comunicação. Então, lá nessa seção, a gente tem, olha lá, seção 10, eu usei aqui o anexo da 27.001, já que o anexo da 27.001, como a gente já sabe, traz todos os objetivos de controles e controles que estão na 27.002, só não traz as diretrizes, que é a exclusividade da 27.002. E aí lá, no item A.10.4, proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis, você tem já a resposta aqui, né, na verdade, códigos móveis e códigos maliciosos. Então, 10.4, proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis, sendo que o 10.4.1 é a proteção contra códigos maliciosos. E o 10.4.2 é a resposta que a gente está querendo, que é contra códigos móveis. Certo? Eu vou ler apenas o controle aqui de códigos móveis, que é onde o uso de códigos móveis é autorizado, a configuração deve garantir que o código móvel autorizado opere dentro de acordo com uma política de segurança da informação claramente definida e que códigos móveis não autorizados tenham sua execução impedida. Perfeito? Então, isso responde à questão, é praticamente absurda a afirmação de você dizer que não há previsão acerca de controles contra códigos móveis. A gente sabe que seria inviável evitar todo tipo de código móvel para aspectos de tecnologia da informação, mas você precisa, onde é autorizado, você precisa ter a garantia de que tem código móvel autorizado opere de acordo com uma política, né? Suas políticas, suas normas, seus procedimentos e diretrizes. É isso que o controle ajuda a gente a fazer, pessoal. É isso que o controle tenta direcionar dentro da gestão de segurança da informação. Pessoal, última questão dessa aula, SESP agora de 2011. Vamos ver o que ela diz. Com relação a 27.001 e 27.002. Entre os objetivos de controle de manuseio de mídias, inclui-se o controle de descarte de mídias, sendo previstas nessas normas diretrizes de implementação para o descarte de forma segura e protegida. Certo ou errado? Questão está certíssima, está bem óbvia aí que está correta, acredito, tá? Basta uma primeira passada na norma, você conhecer um pouco sobre descarte de mídias, para você se lembrar que ela é contemplada como um controle no anexo A da 27.001, esse mesmo controle está na 27.002, e por sua vez na 27.002 existem as diretrizes de implementação. Tá? Vamos ver isso de perto?
No item 10, gerenciamento de operações e comunicações, 10.7, manuseio de mídias, diz o seguinte para a gente, na 10.7.2, que está lá no anexo da 27001, tem o seguinte controle: as mídias devem ser descartadas de forma segura e protegida quando não forem mais necessárias, por meio de procedimentos formais. E a 27002 tem a mesma coisa, mas além do texto que tem na 27001, tem um detalhe a mais, tem as tais das diretrizes, que diz que convém que procedimentos formais para o descarte seguro das mídias sejam definidos para minimizar o risco de vazamento de informações sensíveis para pessoas não autorizadas. Mas bastava você conhecer o controle, meu amigo e minha amiga, para poder responder essa questão como certa. Tá? Pessoal, isso que a gente tinha para ver aqui na aula 3. Vamos continuar aí, vamos com toda a energia. Você que está se dando bem nas questões, pode se animar para fazer as próximas, porque o nível vai continuar mais ou menos nessa linha. Algumas questões, uma ou outra que eu vou sinalizar no momento, tem um nível um pouco mais apurado, um pouco mais difícil, foram questões mais polêmicas, mas na base, no geral, é mais ou menos isso. A gente já está começando a entrar no ritmo, aí já está começando a entrar mais ou menos no nível que as questões da CESP cobram a gente. Perfeito? E se você não está acertando no teste de questões, não desanima. Vai lá, faz uma revisão nos resumos. Se os resumos não for o suficiente, revisa as normas como um todo. Se está fazendo prova para nível federal, para concurso que é muito concorrido, é bom você fazer leitura assim de todas as normas, não uma vez, mas várias vezes, porque as provas repetem muito os textos da norma com Ctrl+C e Ctrl+V e vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, até a aula 4. Um abraço.